ler e escrever para quê? Qual é o papel da escola, professora Lília? Bom, no vídeo mostra uma série de leituras, né, como a gente começou o dia hoje com a Branca, né, perguntando para a gente o que a gente leu hoje. O vídeo mostra situações do cotidiano que a criança está ali fazendo as leituras do próprio dia a dia. O sinal de trânsito, o material impresso das bancas de jornal e, enfim, o papel da escola é considerar esses conhecimentos que a criança traz, como a gente já veio falando no bloco anterior, né, para que a escola faça sentido para a criança, né? E considerar esses materiais, essas leituras que a criança faz, como é que a gente considera? Na interação com ela, na conversa cotidiana, descobrindo nesse dia a dia com os seus alunos o que eles já sabem. E a escola, considerando essa experiência, ela vai fazer o seu papel de sistematizadora desse conhecimento. O clipe mostrou, né, o mundo em que as nossas crianças vivem, né? O mundo, não só as crianças, os jovens e os adultos. A escola, eu acho que a escola, ela tem que fazer uma grande escolha, né? Ou ela ignora esse mundo em que a criança vive e quando a criança entra pelo portão adentro da escola, ela vai viver um outro mundo, onde essa escrita não está presente, né, onde ela vai se limitar a alguns textos, algumas palavras, né, que a escola julga importante naquele momento, ou ela absorve esse mundo que está fora da escola e traz para conviver com o projeto da escola. É uma questão de escolha. A gente respeita todas as escolhas, né? Mas o professor tem que ter claro, né, quem é a criança de hoje, em que mundo ela vive e como é que esse mundo vai ajudar a escola, porque esses mundos não são rivais, né? A escola não pode ser rival da sociedade onde a criança vive, elas têm que compartilhar, né? A escola tem que buscar, fora dos seus muros, né, os conhecimentos que possam ajudar a criança a adquirir os conhecimentos escolares, né? E as crianças, gente, elas são curiosas, né? A criança, ela, por volta dos 5, 6, 7, 8 anos, ela está profundamente curiosa em conhecer, né? E ela vai tentando decifrar esse mundo escrito, esse mundo simbólico em que ela vive, né? Nós vivemos, assim, conhecemos alguns casos de crianças, né? Vocês já estão conhecendo, assim, uma faceta da minha personalidade, que é de contar história. Eu não sou contadora de história, não, nunca fiz curso, mas quem sabe que posso pensar nisso, porque eu gosto muito de exemplificar, né, o que eu falo com histórias verídicas, né, vividas pelas crianças. Uma menina estava no supermercado com a mãe, uma criança muito pequena, e a mãe estava com uma lista de compra na mão, que é uma coisa comum, né? Muita gente faz isso. E a criança presencia esse ato, né, da mãe ou do pai, ou sei lá, o adulto que estiver com ela, fazendo essa lista e levando no supermercado. E essa criança, muito pequena mesmo, muito pequena, de vez em quando ela pegava algum produto na prateleira e dizia para a mãe, ela botava no carrinho e dizia, mãe, pode riscar aí da sua lista, né? Então, quer dizer, essa criança, ela já tem, né, um conhecimento que ela está adquirindo no meio social dela de uma das funções sociais da escrita, que é uma lista de compra, né? Então, ela assim, muito animada, né, e mostrando lá a sabedoria dela. Uma outra situação que eu acho que ilustra bastante essa grande curiosidade e essa tentativa da criança estar se apropriando o tempo todo, né, dessas linguagens, era uma criança, um menino que estava no ônibus, né, parece que eu sou atraída por esse tipo de história, porque sempre acontece alguma coisa onde eu estou, né, não sei bem explicar isso. E tinha um grande letreiro, né, numa loja, anunciando alguma coisa do lado de fora, e o ônibus, esse ônibus, ele fazia uma meia parada num determinado ponto da rua, né? Uma parada um pouco maior e na hora do rush, muita gente dentro do ônibus, mais gente ainda entrando, e o menino olhava para fora e estava tentando ler. Aquele era um escrito luminoso, em vermelho, que estava chamando muita atenção.
E a primeira letra desse produto que estava sendo anunciado era um M, né? E eu fiquei observando e ele ficava assim, de repente, e eu falei, esse ônibus vai sair, esse garoto não vai ler, e eu vou ter que dizer para ele o que ele está tentando ler. Mas ele conseguiu. Quando o ônibus estava quase saindo, ele gritou, mamãe, é isso, eu li, com uma alegria, uma satisfação muito grande. É claro que essa criança, ela não tenha um conhecimento ainda da estrutura da língua, né? De que sílabas são formadas, ela tinha uma noção da primeira letra, isso ela tinha visivelmente, claramente. Mas como era um produto já bastante conhecido, ela fez mais uma leitura visual, né? Ela viu o todo, né? Ela pegou o todo daquela palavra e lembrou, eu já vi isso em algum lugar, né? E outro dia, semana passada, eu estava indo da Multirio para minha casa, depois de um dia de trabalho, e sentei no ônibus, na cadeira do corredor, e tinha uma mãe sentada com uma menininha de uns 5 anos, mais ou menos, na cadeira da janela. Essa menina era uma aluna nossa, da rede pública de ensino, ela estava com a camiseta do uniforme, mas eu tenho, assim, pela idade, eu tenho quase certeza que ela devia ser da educação infantil, né? E passou, né, por nós, um ônibus muito estranho, que eu também nunca tinha visto um ônibus daquele. Era um ônibus enorme, todo preto, com vidro fumê, os espelhos, assim, da frente eram umas coisas assim. Esse trem chamou a atenção, claro, chamou a atenção de adultos, chamou a atenção da menininha também. E ela começou a conversar com a mãe. Eu imagino que essa mãe deva morar, né, em Niterói, a gente estava na ponte, né? E deve vir trabalhar no Rio, traz a criança, deixa na escola ou na creche, depois voltam para casa, né? Mesmo com essa trajetória, talvez de um dia difícil, de cansaço, essa criança ainda estava muito animada, dentro como todas, né? Dentro do ônibus, né? Aí ela começou a perguntar, mamãe, que ônibus é esse? Como é que é esse ônibus? Não sei o quê. Aí a mãe disse, não sei. Aí ela começou a ler dentro do ônibus. E, apesar de ser o vidro fumê, ela dizia assim, lá dentro só tem adulto. Era uma leitura de imagem. E tinha alguma coisa, né, escrito no ônibus. Aí ela começou perguntando tanto à mãe, o que é, que ônibus era aquele, não sei o que a mãe deu uma resposta. Né? Eu não ouvia o que a mãe respondeu, e ela disse para a mãe assim, você sabe porque está escrito, né? Então, ela percebeu que tinha uma escrita no ônibus, né? E que a mãe conseguia ler. Ela fez algum tipo de leitura, né? Um ônibus estranho, que ela nunca tinha visto, tinha só adultos, mas tinha um conhecimento ali que ela não dominava ainda, mas que ela sabia que alguém poderia identificar, e no caso, a mãe identificou, né? Muito bem, a gente prosseguiu a viagem. Quando chegamos em Niterói, nós passamos por um hotel que tem um letreiro escrito hotel e o nome do hotel, em verde e em vermelho. E isso apaga e acende, fica apagando e acendendo, vermelho e verde, vermelho e verde. Aí ela falou com a mãe assim, olha só, parece um sinal de trânsito, mas não é porque tem letra, está escrito, né? Então, quer dizer, essa criança já tinha uma leitura bastante interessante, né? Bastante apurada. Ela já sabia fazer a diferença entre o que é uma linguagem não verbal, né? Eu sei até que tem alguns sinais que tem escrito pare, siga e tal, mas a maioria, os sinais mais comuns são apenas, né, a iluminação. Ela já sabia que existe um tipo de escrita, né, de imagem, não diria que é exatamente um escrito, um tipo de linguagem, que é através das cores, né? Mas que aquele ali parecia, porque eram as mesmas cores, mas tinha alguma coisa a mais que era escrita, né? Então, se a gente tendo a disponibilidade, né, de observar as crianças nesse tipo de situação, que, no caso, o que eu estou narrando foi uma situação informal, tal, mas a escola tem que abrir espaço para esse tipo de conversa, mas permitir que as crianças conversem entre si ou conversem com ela, para ela ir identificando em que momento dessa leitura e dessa escrita, né, os seus alunos estão, né?
E aí a gente tem um desafio aí, afinal de contas, para que a gente lê e para que a gente escreve? Né? Para quê? Para que isso acontece? É importante, eu acho até que tem uma pergunta inicial, é importante ler e escrever? E eu acredito que, vivendo na sociedade letrada que a gente vive, faz parte da cidadania você dominar todos os códigos dessa sociedade. Né? E um dos códigos mais importantes é exatamente a língua escrita. Quem não tem esse domínio, eu não vou dizer aqui que é uma pessoa inferior, não é nada disso, mas ela tem talvez uma cidadania menos plena, porque a cada momento é exigido que o ser humano que vive nessa sociedade domine melhor determinados códigos, né, da escrita. Né? Então, eu diria que hoje, ler e escrever para quê? Né? Para que o cidadão seja mais pleno no lugar onde ele vive. Tá? E aí nós temos alguns slides, o Emerson pode começar a passar, e a gente vai, né, a Lilian vai falar um pouco. Vai falar um pouquinho sobre isso aí, esse primeiro item, né? Para quê? A gente tem aí uns 6 ou 7 itens para a gente discutir, né? Mas enfim. Esse primeiro a gente colocou, ler e escrever para quê? Informar-se e orientar-se. Né? A leitura e a escrita tem a função do uso prático. Né? A gente viu o vídeo da cidade, então se você lê e escreve, você se orienta melhor. O outro ponto é comunicar o que pensa e deseja. Tem a ver também com o uso social. Né? A gente na sala de aula, né, pensando ler e escrever para quê? Comunicar o que pensa e deseja, você pode estar montando textos coletivos com as crianças. Se você combina questões com elas sobre a rotina, por exemplo, o que se pensa e deseja, deixar escrito isso na sala de aula e recuperar com a criança, para que ela compreenda para que serve a leitura e a escrita. Né? O outro ponto, adquirir conhecimentos, né? Enfim, ler e escrever, a partir do momento que você entra em contato com o conhecimento através da leitura e da escrita, você vai ampliando esses conhecimentos. Uma questão prática, quando a gente trabalha por projetos, que é uma outra forma também de trabalho, você anotar com as crianças o que a gente já sabe sobre aquele tema, o que a gente não sabe, como a gente vai fazer para saber. Então, adquirir conhecimentos através da escrita e da leitura, você pode estar exemplificando isso no seu dia a dia com as crianças dessa forma. E o outro ponto... aí a gente já abordou a questão da leitura e da escrita, envolvendo também uma questão emocional e afetiva. Né? Através da leitura e da escrita, eu posso expressar aquilo que eu sinto e eu posso compartilhar os meus sentimentos, né, com alguém. Então, a gente já falou da leitura mais prática, de uma informação rápida, já falou na aquisição de conhecimentos através da escrita. A gente aborda também a questão da leitura estar diretamente ligada à emoção, aos sentimentos. Né? Mais um. E aí uma continuidade, né? Quando a gente lê um poema muito interessante, quando a gente vê um filme, né, que mexe com a emoção, é o prazer, né? A leitura aí e a escrita ligadas ao prazer de ler. Né? E mais um ponto, que a leitura e a escrita permite uma interação grande com outras pessoas. Né? Você tanto escreve para você mesmo, no momento seu, você está lá anotando, fazendo um diário, como você escreve para outra pessoa ler. Então, a leitura e a escrita cumprem esse papel também, de melhorar o intercâmbio, a interação entre as pessoas. Né? E, finalmente, a gente lê para ampliar o nosso universo cultural. Né? Toda vez que a gente tem acesso a um bom filme, a um bom livro, a um bom texto escrito, a um bom poema, né? Toda vez que a gente ouve uma música, a gente está ampliando, né, a nossa capacidade de interagir, né? Porque a cultura é muito vasta, é muito ampla. Né? Tem muitas coisas que a gente precisa aprender. E a leitura e a escrita, tanto a leitura de imagens como a leitura de texto escrito, podem ajudar bastante a gente a aumentar e ser uma pessoa com uma bagagem maior cultural, que eu acho que isso é um papel da escola também, né? Ampliar a bagagem cultural dos alunos. Tá? Eu acho que agora a gente tem um filmezinho, né? Para ver? Um momentinho.
Segundo verso. Amolim, gato feito, se já more in your wave. Oh, você é um gato? Mestre gato. Oh, Mimi, and the bololo. Oh, espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro verso. Oh, não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Bom, esse é um trechinho do filme Alice no País das Maravilhas, né? Que o filme ele foi inspirado no livro, né? Muito interessante também. E a gente usou esse trechinho aí exatamente para discutir o como. Nós falamos até agora, demos assim uma visão, né? Eu sei que bem genérica, assim, não muito detalhada, do porquê, né? O que ensinar e por que ensinar, mas como fazer isso, né? Sem querer aí a gente, o pulo do gato, né? Trazendo aí o gato da Alice, qual é o pulo do gato? Será que existe um pulo do gato que sirva para todos? Né? Será que existe uma só forma que dê conta da complexidade da sala de aula? Será que existe um caminho único, um manual, né? Que diga a todo e qualquer professor, em toda e qualquer turma, da onde ele vai partir, onde ele vai chegar e que vai garantir que todas as crianças cheguem da mesma maneira? Infelizmente, a resposta é não, né? Isso não existe um caminho único, né? Na verdade, alguns autores, né, mais poéticos, dizem até que não há caminho nenhum pré-determinado, né? Que a gente faz os nossos próprios caminhos. Eu gosto muito, tem um poeta espanhol, o Antônio Machado, desculpe que minha pronúncia em espanhol é horrível, né? Nunca estudei espanhol, mas a gente também não tem que estar se preocupando com isso, né? Se eu não tenho o domínio da língua, eu não vou ser impedida de ler o autor espanhol porque eu não tenho o domínio. Isso que a gente tem que fazer com as crianças, tá? Não é porque eles não têm o domínio da escrita que eles vão ser impedidos de ler da maneira como eles sabem. Mas o Antônio Machado, que é um poeta espanhol, ele tem um poema maravilhoso, que é o Cantares, né? E ele tem um trechinho que ele diz: caminante, não há caminho, se hace caminho ao andar. Ou seja, você traça, né, o seu caminho de acordo com a sua experiência, né? E aí você vai construindo os seus próprios caminhos, não de maneira solitária, né? Porque trabalhar solitariamente é muito ruim, empobrece demais. O ideal é você ter sempre um parceiro, alguém para ajudar você a traçar os seus caminhos. Mas na hora de botar o pé na estrada, é você com seus alunos mesmo, né? E o que é necessário, né, para caminhar? O que é necessário? Vamos ver aí. Nós temos aqui alguns pontos, né? Eu gostaria que a Lília falasse sobre esse primeiro ponto. O que é necessário para caminhar, né? Conhecimento de si e do mundo. Eu fiquei pensando a respeito disso, né? Conhecimento sobre as crianças, né, e conhecimento de nós mesmos, professores, né, para caminhar nesse processo de alfabetização. É saber o que a gente sabe, né, assim, exatamente qual é o caminho que a gente quer tomar com os nossos alunos e conhecimento sobre eles, que a gente já vem colocando, né. Dá a chance também deles fazerem um mergulho, né, Lilian, dentro deles mesmos. Quem sou eu? Como é que eu chamo? De onde eu venho? O que eu estou fazendo aqui nesse espaço? Né? E levar essa tomada de consciência, né? Assim, o que lugar é esse que eu vivo, que sociedade é essa, para que serve ler e escrever, e aí para além das palavras, né? A leitura das imagens, como a gente estava colocando antes. Um outro ponto, né, conhecimento são dos textos presentes na vida social. Isso a gente já vem falando bem durante o programa todo, né? Quer dizer, a nossa proposta é que a criança não fique limitada dentro da escola a determinadas palavras, não que isso não possa acontecer, né? Pode acontecer, mas que se abra um leque aí de opções para a criança e que ela conheça que existe carta, bilhete, poesia, história, notícia de jornal, né?
e-mail, né, fotografias, desenhos, que se abra esse leque aí do mundo escrito, do mundo das imagens, das linguagens, né, para a criança. E o último ponto, né, que é o conhecimento sobre a estrutura da língua escrita, né? Mas existe uma estrutura própria da língua que a criança tem que se apropriar, né? Então, a criança, por exemplo, ela tem que saber que eu escrevo com letras e que essas letras se combinam de uma determinada maneira para formar palavras, né? Que essas palavras se combinam de uma determinada maneira para formar frases, formar textos e assim por diante. Que se eu coloco uma letra num determinado lugar, eu mudo completamente a palavra. Então, essa é uma estrutura da língua, né? Que eu escrevo da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Que tem uma pontuação. Isso é importante, mesmo que a professora que trabalha visando a que a criança construa o seu conhecimento, né? De uma determinada maneira, isso é conteúdo da alfabetização, a estrutura da língua. Porque a estrutura da língua ela é arbitrária, né? A gente não inventa novamente. Quais são as ferramentas para escrever? São as letras, as estruturas e, para além das letras, essas outras linguagens que vão alimentar a criança no seu texto. Né? Se a criança não conhece poesias, não admira quadros, não escuta músicas, o texto fica empobrecido. Né? Então, é importante que a estrutura da língua seja colocada para além das letras. Né? E reforçar a questão do sentido que a leitura tem que ter para a criança. Né? Tem um autor que ele diz o seguinte: a gente não lê palavras, né? A gente lê alegrias, tristezas, né? Dores, angústias, felicidade. É isso que as palavras exprimem. Né? Então, é isso que a professora não pode perder de vista. A palavra não existe por ela mesma. Mesmo a palavra bola, ela carrega um sentido, ela carrega um significado, e os significados diferentes para cada criança. Então, é bom a gente ter em mente que a palavra não existe sozinha, solta no espaço. A palavra sempre ela exprime algum sentimento, né? Que ela está ali, naquele momento, expressando aquele sentimento. Agora, tem dois procedimentos básicos que qualquer método que você use, professora, seja o método considerado mais tradicional, seja o método, né, mais voltado para a construção do conhecimento, eu acho que, independente do método, tem dois procedimentos que são básicos na sala de aula. Né? Um deles é a imersão da criança no mundo da escrita. Né? Mesmo que você trabalhe com algumas palavras já pré-determinadas, né? No processo aí, mais de um método de alfabetização mais estruturado, vamos dizer assim, a criança tem que ter contato com a escrita. Não dá para aprender a ler e escrever sem ter contato com a ferramenta, com o objeto que é a leitura. Né? Então, o procedimento básico é a imersão. A sala de aula, ela tem que proporcionar às crianças um ambiente em que ela possa ver coisas escritas o tempo todo. Né? E o outro procedimento básico é a demonstração. A criança ela tem que ter acesso a atos, ela tem que presenciar atos de pessoas lendo, pessoas escrevendo, né? Para ela ir se inserindo nesse mundo e ela perceber para que a gente escreve. Alguns recursos que a gente vai citar aqui assim, brevemente, eles são fundamentais, né, nesse processo. Eu acho que a primeira coisa que toda professora deveria fazer, eu estou sendo um pouco prepotente falando dessa forma, toda professora deveria fazer, mas eu acho que isso é o que eu penso, né? Independente do método de ensino, eu acho que a criança deveria ser presenteada todos os dias, na hora que ela chega na sala, com a leitura feita pela professora de um texto. Tá? E, de preferência, de um texto que dê prazer à criança. Porque o que eu quero do meu aluno? Eu quero que ele aprenda a ler e escrever e quero que ele goste de ler e escrever, né? Para que ele possa se tornar um leitor, né? À medida que ele vai crescendo. Essas crianças, esses adultos, que hoje a gente chama aí de analfabeto funcional, num determinado momento da vida deles, eles até dominaram esse código, mas esse código pode se perder se a gente não exercitar, se aquele tipo de conhecimento não satisfizer uma necessidade nossa, ou seja, de informação, seja de orientação, e se eu não tiver prazer com aquilo.
aquela atividade, né? Nem toda leitura é prazerosa, lógico. Se eu vou ler a bula do remédio que eu tenho que tomar hoje, eu vou ler para me informar, mas não estou tendo prazer com aquilo. Mas um poema, né? Uma história, um caso verídico, geralmente, aí sim, é uma leitura que, além, né, do conhecimento, ela traz um grande prazer. E eu acho que uma das funções primordiais da professora é permitir, é favorecer que os seus alunos gostem de ler. Quando você gosta da atividade, você já está num bom caminho para aprender aquilo bem. Então, esse presente que a professora deve dar para os seus alunos, né, ele deve ser oferecido todos os dias. Se reservar um livrinho, uma história, né? Você pode, professora, começar a ler num dia, parar a história num momento assim de suspense e dar continuidade no dia seguinte, né? Eu até tinha pensado em sugerir para vocês um quadro, eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos para isso, né? Eu queria assim, deixar claro que esse presente, né, essa leitura presente que a professora dá no início, ela não tem necessariamente que ser desdobrada em exercícios, em atividades, não. Até pode, mas acho que a proposta inicial não é essa. A proposta é inserir, é envolver os alunos numa leitura prazerosa. Mas se você quiser fazer um registro dessa sua atividade, você pode, num papel pardo, por exemplo, né? Ou numa folha de papel, desse papel aqui, né? Papel ofício, né? Você pode ir registrando com as suas crianças o que foi lido, né? O desenho aqui é ruim, assim, mas vocês não reparem não, tá? Então, por exemplo, no dia 22 de junho de 2009, desculpe, que é uma segunda-feira, vocês não vão escrever assim para a criança, né, gente? Vocês sabem que a letra tem que ser legal, legível, né? Eu estou escrevendo aqui para adultos, tá? Né? Então, nesse dia, o meu presente para vocês foi uma história, tá? E nesse dia, eu escolhi começar a nossa semana lendo um trecho da história da Branca de Neve. Então, ao mesmo tempo que você está envolvendo as crianças numa leitura, numa narrativa, que as crianças adoram narrativa, você também está dizendo para elas que você pode deixar isso guardado para você recuperar depois. O que nós lemos mesmo na segunda-feira, né? Isso você pode fazer para os 5 dias da semana e no fim da semana você vai ver com os seus alunos. Olha só, terça-feira, lembra o que a gente leu? A gente leu o poema do Convite, do José Paulo Paz. Na quarta-feira, foi uma notícia de jornal que eu li, né? E no final da semana, você vê com os alunos, né? Em quantos dias vocês leram história, quantos dias foi notícia de jornal, quantos dias foram lidos poemas. Isso é apenas uma sugestão que vocês podem, e com certeza, né, vão enriquecer aí na sua sala de aula, né? Agora, tem uma questão que é básica, né? O que a gente usa para ler e escrever, né? Nós temos aí o nosso alfabeto, né? As letras, né? As letras são os sinaizinhos criados socialmente, convencionalmente, para quê? Para ensinar a ler e a escrever. Você pode trabalhar as letras de diferentes maneiras, né? Eu sugiro a vocês que cada criança ganhe uma cartelinha dessa, preparada para elas. É muito importante para elevar a autoestima das crianças, eles perceberem que eles são alvo do interesse do professor, né? Então, o professor preparou, vai dar de presente, olha, cada um de vocês vai ganhar uma cartelinha dessa, aqui estão todas as letras do alfabeto. Primeira pergunta, você sabe o que é isso? Já viram isso em algum lugar? É letra. Claro, sempre alguém sabe, gente. Dificilmente você vai trabalhar numa turma que uma criança nunca tenha visto uma letra, concorda? Na vida, eles sabem que isso é letra, né? Então, eles vão ganhar aquele presentinho, aquela cartelinha, que pode ser colada no caderninho deles. Toda vez que eles tiverem dúvida de como se traça uma letra, eles podem recorrer, é uma fonte de consulta, né? E uma outra questão importante é o tipo de letra que se vai usar, tá?
O tipo de letra, gente, olha só, isso não é dogma não, tá? Isso aí a professora pode escolher, evidentemente, né? Ela pode escolher começar, durante algum tempo do primeiro ano, usar só a letra maiúscula de imprensa. Ela pode já usar maiúsculas e minúsculas, depende da segurança do professor, de como o professor deseja trabalhar. Eu, particularmente, prefiro usar a maiúscula de imprensa. Ela tem, assim, no meu modo de entender, ela traz algumas vantagens, né? Por exemplo, é uma letra que ela está muito presente na sociedade, né? Quase todos os cartazes, né, coisas grandes para serem lidas na rua, geralmente as pessoas optam pela letra de imprensa maiúscula. Então, é uma letra que a criança já tem uma certa intimidade com esse tipo de letra, né? Uma outra vantagem que eu acho é que quando a criança escreve com a maiúscula de imprensa, ela sabe exatamente onde começa aquela letra e onde termina, ela não confunde. Quando você opta pela manuscrita, aqueles rabinhos, né, que emendam uma letra na outra, a criança pode gerar uma certa confusão se aquele rabinho pertence à letra de cá ou à letra de lá. Nesse caso, não há margem a muita dúvida. E uma outra vantagem também é que é uma letra de um traçado relativamente simples para quem está ainda amadurecendo os seus movimentos, né? Então, a letra ela é formada de retas e curvas e só, né? Então, mas assim, isso aí é uma questão de postura individual, né? Cada professor aí vai ter a liberdade de usar a letra que ele acha que funcione melhor, né? Então, por exemplo, num quadro desse, a professora pode ela pode propor muitos jogos, muitas brincadeiras, né? Por exemplo, vamos encontrar no nosso alfabetário, e tem que dar nome aos bois, tá, gente? Não, desculpa assim, a expressão, às vezes a gente fala uma coisa que nem é tão inadequada para o curso, essa história de dar nome aos bois. Mas não tem que estar inventando. Isso é a cobrinha. Não, a cobrinha é um bicho. Letra é letra. Então, o S não é cobrinha, o S é o S, né? Porque a criança tem que se familiarizar com aquela ferramenta que ela vai utilizar, né? Por exemplo, eu posso achar que o S é uma cobrinha e o outro pode achar que o C é uma cobrinha. E aí? Né? Então, o C é o C, o A é o A, o B é o B, né? E a professora, então, pode usar, por exemplo, esse tipo de material, essa cartelinha, e pedir à criança assim, olha só, encontra aí na sua cartelinha uma letra que você já conhecia antes de você vir para a escola. Né? Aí ele vai encontrar, eu já conhecia ela, mas você sabe o nome dessa letra? Então, a professora vai perceber que crianças têm uma intimidade maior com a escrita e que crianças precisam de um incentivo maior, né? Uma cartelinha dessa também serve para um jogo tipo bingo na sala de aula, tá? Então, a professora pode sortear as letras, tá? E a criança encontrar na sua cartelinha. Então, essa cartelinha aí, ela serve a várias atividades. Agora, um material muito bom, que está até aqui, né? Queria que a Lília me ajudasse aqui, é o jogo de letras, né? Nós temos algumas já presas aí. Então, aqui, cada criança, eu sugiro assim, que a escola tenha uns jogos que seriam coletivos, né? Que a criança usaria em trabalho em grupo, mas que cada criança merecesse ganhar o seu joguinho de letra particular, tá? Que pode ser feito com as próprias crianças, recortando letras de jornais, de revistas, cortando quadradinho e cada um montando o seu joguinho. Esse tipo de material, né, ele propicia vários tipos de brincadeiras, né? Por exemplo, um dia a professora pode chegar um pouquinho antes e pegar a primeira letra do nome de cada aluno seu e colocar na mesinha. Tá? Aqui não dá para ver, né? Mas é mais ou menos isso, né? Vamos chegar para cá. Então, olha só, se eu tenho um aluno que se chama Gilberto, eu vou pegar o G e vou botar em cima da mesinha, tá? Pode botar assim, tá?
para a criança depois fazer o jogo. Se eu tenho a Luísa, eu vou pegar o L e vou botar numa outra mesinha. Esquece isso aqui, tá, gente? Tá? Se eu tenho o José Roberto, né, eu posso pegar o J ou posso pegar... Tem um R aí, Lília? Posso usar as duas letras, né, antes dos alunos entrarem na sala. E na hora que eles entrarem, a professora pode sugerir que hoje tem uma surpresa na sala. Cada um vai encontrar o seu lugar onde vai sentar naquele dia, a partir da primeira letra do seu nome. Esse é um conteúdo muito importante desse primeiro ano escolar. A criança perceber, né, e descobrir a letra inicial, a letra final, né, dos nomes. Né? Um outro jogo assim, interessante, tanto que eu sempre dou o nome, não eu, né, os educadores, de um modo geral, dão o nome disso aqui de jogo de letras. Né? Tem dois sentidos aí. É um jogo, no sentido de que é um conjunto de letras, e ele propicia muitos jogos. Né? Num outro momento, a professora pode distribuir as crianças em 3 grandes grupos na sala, aí quem tem 30, 10, 10 e 10, né? E eles vão observar o seu joguinho e a professora dá o seguinte comando. Olha só, este grupo aqui vai separar do seu joguinho todos as letras formadas só por retas. Só linha reta, vocês. Né? Vocês aqui, o segundo grupinho de 10, vai separar as letras formadas só por curvas. Evita cobrinha, tá, gente? É curva, né? A criança tem que aprender essa nomenclatura. Então, vocês vão separar todas as letras formadas só por curvas. E vocês aqui vão encontrar as letras formadas por retas e curvas. Na mesma letra tem que ter uma linha reta e uma linha curva. Vamos lá, Lília, arrumar isso aqui rapidinho? Então, vamos lá. Olha só, o meu grupo, né? Eu vou separar as letras formadas só por retas, tá? E aí é bom sempre que seja em grupo, porque se uma criança colocar essa daqui, o outro vai dizer, não, não é aí não. As próprias crianças se corrigem, né? Então, olha só. E a professora pode, né? Vamos ir. A professora pode ter algumas letras na mão, né? Para ela ir provocando e fazendo os desafios. Então, aqui, formadas, retas e curvas, só curva, reta, aqui, retas e curvas, aqui a tal da cobrinha, né? E a professora pode ter na manga, né, algumas letras e ela ir provocando nos grupos. Né? Então, por exemplo, ela chega no grupo que tinha como atividade as letras só com as linhas retas e ela traz essa daqui, por exemplo, que é o D, que tem retas e curvas. E ela chega e provoca. Eu posso botar essa letra no seu conjunto? O que vocês acham? E deixa as crianças discutirem se pode, se não pode. Às vezes eles vão, pela relação afetiva com a professora, elas vão querer deixar, só para a professora ficar mais perto deles um tempinho. Isso pode acontecer, né? E a mesma coisa ela faz com os outros grupos. Por exemplo, eu posso colocar essa letra aqui, aí pode, não pode, por quê? Porque essa é diferente dessa, essa daqui tem só retas, então onde é que cabe melhor? Você quer levar essa letra lá, então, para o grupo de colegas que está trabalhando só com as retas e curvas? Então, são jogos, né? Jogos e brincadeiras, né? Que têm um sentido altamente positivo, porque está usando a ludicidade, a brincadeira, que é a forma que a criança aprende, né? Eu ia dizer melhor, eu vou dizer melhor, é a forma como a criança aprende melhor e lidando com os elementos que ela tem que aprender, né? Que são as letras e as curvas. As letras formadas de retas, de curvas e de retas e curvas, né? Uma outra coisa também que a professora pode fazer, ainda com o jogo de letras, ela tem o seu conjunto, né? E ela pode sortear.
uma letra, né? Por exemplo, eu tiro lá, eu sorteio a letra S. Aí isso pode fazer com a turma toda, né? Não precisa estar dividindo em grupo. Então, olha só, alguém conhece essa letra? Vocês conhecem? Já viram em algum lugar? Conhece alguma palavra escrita com essa letra? Aqui na nossa sala tem alguma criança que tem um nome que começa com essa letra? Quem? Quantos são? Né? Não tem ninguém. Né? Aí é Então, importante ter tá. o nome da criança, né, pela sala, em algum lugar, ou com ficha, ou com a fotografia e o nome da criança embaixo, até para que elas também possam, né, reconhecer aonde estão essas letras. E o que a Branca falou da cobrinha, em alguns materiais a gente encontra as letras completamente descaracterizadas, né? O A com carinha, com olhinho, com boquinha, isso confunde. Na verdade, a gente fica achando que por ser criança, essa ludicidade no meio das letras seria mais interessante e isso confunde a criança, né? A letra, ela é dessa forma, sem carinha, sem boquinha. Letra é letra, né? Bom, essas são, assim, algumas sugestões, né, que vocês podem fazer a partir de... Eu sei que tem, né, muitas professoras na rede que já trabalham dessa forma, mas essa é só uma amostragem, uma amostrinha, vamos dizer assim, do que a gente pode fazer com o alfabeto, de forma que ele se torne um material agradável para a criança.